Programa Voz do Trabalhador, trazendo a dica do cartório Joana Malheiros para este sábado. Joana, boa tarde. O que nós vamos conversar hoje? Sobre o quê? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham. Nós vamos dar continuidade do tema casamento. E aproveitando o ensejo de dia 1º de fevereiro, ter ocorrido um julgamento pelo Supremo Tribunal Federal que mudou a obrigatoriedade das pessoas com mais de 70 anos casarem pelo regime da separação obrigatória de bens. Então, nós vamos dar continuidade no tema casamento, falando sobre casamento. Semana passada nós falamos sobre documentos, prazo, como que fica o nome dos cônjuges, regime de bens. E aí, nós agora, na continuidade, aproveitando esse julgamento no dia 1º, nós vamos falar, então, daquelas pessoas que vêm até o cartório com mais de 70 anos, às vezes em segundas núpcias, às vezes não, e querem contrair casamento. Até então, elas eram obrigadas a casarem pelo regime da separação obrigatória de bens. Elas não podiam escolher, Paulo, o regime. A lei assim determinava. A mesma coisa as pessoas que conviviam em união estável, se elas quisessem fazer a formalização e tendo a idade superior a 70 anos, o regime era obrigatório, o da separação obrigatória de bens. Essas mudanças vieram para melhorar, Joana, você que está acostumada no dia a dia, no balcão aqui do cartório? Com certeza, Paulo. Esse novo entendimento veio, sim, para melhorar, para reforçar o princípio da dignidade da pessoa humana, a livre autonomia sobre a disposição de seus bens, fazendo com que as pessoas possam escolher, no momento de contrair casamento, o regime que elas entenderem que seja melhor para elas. Essa lei já está com data de fevereiro, então, 2 de fevereiro, né? Exato. As pessoas que vierem agora no cartório com essa idade superior a 70 anos poderão fazer, se quiserem, logicamente, escolher um regime de bens diverso do regime da separação obrigatória. Elas poderão fazê-lo desde que elas façam um pacto, quer dizer, elas façam uma escritura no tabelionato de notas, afastando esse regime da separação obrigatória de bens. Então, na verdade, é um pré-acordo nupcial, seria? Exato. Nós temos vários regimes. O único regime que não precisa fazer pacto é o regime da comunhão parcial de bens e também o da separação obrigatória de bens. Não há, melhor dizendo, necessidade de fazer pacto. Mas, se a pessoa escolhe um regime diverso desses regimes, ela terá que fazer o pacto antinupcial. E agora, com essa alteração, quando os indivíduos, as pessoas forem maiores de 70 anos e quiserem casar, elas não precisam obrigatoriamente casar pelo regime da separação obrigatória de bens. Se elas quiserem casar pelo regime de separação obrigatória, elas podem. Mas se elas quiserem afastar este regime, elas poderão fazê-lo desde que façam uma escritura pública no tabelionato de notas, expressando qual o regime que elas querem que vá reger o casamento delas. Sobre o pré-acordo, nos fale. Né? A burocracia aumentou um pouquinho, não? Eu não acho que aumentou. Eu acho que esse julgamento veio justamente para preservar a autonomia da vontade das pessoas, porque uma pessoa com 70 anos de idade, ela pode vender, ela pode comprar, ela pode doar, ela pode testar, só que ela não
podia, até então, escolher um regime de casamento diverso do que a lei determinava, que é o do regime da separação obrigatória de bens. Então, a pessoa tem capacidade para algumas coisas e para outras coisas ela não tem. Então, o que isso veio dizer? Que uma pessoa com 70 anos, ela tem capacidade plena para praticar todos os atos da vida civil, inclusive os atos de disposição patrimonial. Porque se tu está escolhendo um regime de bens, ele vai implicar num regramento em disposição de bens ou não. Após este pré-acordo, é do andamento, então, é da sequência, né? A cerimônia, como é que funciona daí? A documentação vai ser a mesma. As pessoas vão ter que apresentar, se elas forem solteiras, certidão de nascimento atualizada, se elas forem divorciadas, certidão de casamento com a averbação do divórcio, viúvas, certidão de casamento com anotação do óbito, testemunhas, vai ter toda a tramitação da habilitação no cartório. Só que o que aconteceu de novo, de bom nisso, é que agora essas pessoas elas vão ter autonomia para escolher o regime de bens que melhor se adapte à sua realidade. Isso é uma questão de proteção. Se a lei tinha essa finalidade de proteger, vai proteger mais ainda porque está resguardando a autonomia da pessoa, a vontade dela escolher o regime que ela quiser. Vou citar com mais de menos 70 anos, né, Paulo? Com certeza, né? Com mais de 70 anos. Isso, pelo regime anterior, teria que ser obrigatório a separação dos bens, né? Agora, então, não tem mais essa necessidade, assim mesmo tu protege o direito daquela pessoa que estava casada com ele, caso venha a falecer ou caso aconteça algum outro impedimento, né, Joana? Sempre o regime de bens, ele tem uma implicação, Paulo, na questão patrimonial e na questão também sucessória. Então, agora as pessoas, elas poderão escolher outro regime que não aquele da separação obrigatória de bens para o maior de 70 anos, né? Nós estamos aqui falando da pessoa maior de 70 anos de idade. Os outros, cada caso é um caso, mas hoje o que nos chama atenção e que nós queremos comunicar, informar, é o resultado deste julgamento pelo Supremo Tribunal Federal que trouxe essa novidade, vamos dizer assim, esse novo entendimento. Porque o que existia? Existia assim, era uma discriminação contra a pessoa idosa. Porque 70 anos não é uma pessoa idosa que não tenha capacidade, que não tenha lucidez para escolher regime de bens que quer casar, né? Então, se ela tinha, como falamos, autonomia para comprar, para vender, para testar, para doar, como é que não tinha autonomia para casar escolhendo o regime que melhor se adaptasse à sua realidade? Olha aí, viu, gente? Notícia boa, essa lei passou a valer do dia 2 em diante, né? Ontem, aliás... Dia 1º foi dia 1º de fevereiro. Nós já estamos no mês de fevereiro, o 2024 está chegando aí com uma força total, gente. Né? Que mais, Joana, sobre esse assunto? Eu acho que nós não vamos falar demais, eu acho que o importante aqui é dar essa notícia agora, né, que as pessoas com mais de 70 anos de idade, se elas quiserem contrair casamento, elas poderão escolher o regime de bens, afastando esta obrigatoriedade do regime da separação obrigatória, desde que elas façam uma escritura pública, desde que elas façam um pacto. Então, elas vão casar de acordo com a vontade delas, escolhendo o regime que elas quiserem, no caso. A escritura pública é aqui no cartório? Não, a escritura pública, o pacto antinupcial, ele é realizado no tabelionato de notas. Depois vem para cá para... Isto. Então, eles terão que ir ao tabelionato de notas,
fazer o pacto, trazer no cartório para ser anexado à habilitação de casamento, escolhendo, então, o regime que melhor se adapte a eles. Custos. Os custos não altera, Paulo, os custos. O que vai alterar é que a pessoa vai ter que ir no tabelionato fazer uma escritura. Lá é outra pacto. coisa. Né? Vai fazer um pacto para preservar a autonomia da vontade dela que está casando. O que mais você gostaria de colocar nesse assunto, fora essa novidade? Que as pessoas continuem formalizando as suas relações afetivas, e essa norma ela vem tanto para o casamento do maior de 70 anos de idade, quanto para os companheiros, os conviventes que convivem em união estável. Hoje, uma pessoa com mais de 70 anos, se quiser formalizar a sua relação afetiva através da união estável, de uma escritura pública de união estável, ou através de um termo feito no cartório de registro civil, então ela não vai ter mais esta obrigatoriedade de escolher o regime da separação obrigatória. Ela poderá, então, escolher o regime da comunhão parcial, poderá escolher o regime da comunhão universal, da separação total de bens, enfim, as pessoas vão poder ter as suas escolhas preservadas. A autonomia da vontade está sendo preservada, a dignidade da pessoa e, ao mesmo tempo, a proteção dela, idosa, e dos seus familiares, com a escolha do regime de bens. Então, preservado o direito de cidadão daquelas duas pessoas. Exato. E nós voltaremos a conversar sobre isso porque é muito recente. E quero dizer assim, ó, que o regime de bens ele tem toda uma implicação patrimonial em vida e também na questão sucessória. Por isso que os estudos, os debates estão se iniciando, mas num primeiro momento que a gente tem que informar as pessoas é que elas podem, no caso, a pessoa maior de 70 anos, pode se dirigir a um cartório de registro civil e fazer a habilitação do seu casamento, escolhendo o regime. Isso é importante. Eu vou escolher o regime de bens. Ou eu vivo em união estável. Eu quero escolher o regime de bens. Eu não quero casar pelo regime, eu não quero fazer a formalização da união estável pelo regime da separação obrigatória de bens. Então, isso é um julgamento que já vinha de anos. E agora, então, foi divulgado, saiu a decisão. E isso é muito importante nós continuarmos comentando aqui, porque isso justamente ele é um recurso extraordinário que foi parar no Supremo Tribunal Federal, justamente porque um casal convivia em união estável e a mulher ela estava buscando o direito dela à mediação. Aquilo que nós sempre estamos falando para as pessoas, que elas precisam formalizar, e formalizar em vida. Venha ser pela união estável ou pelo casamento civil, não importa, mas que formalizem, porque esta pessoa que deu ensejo todo esse julgamento, justamente ela estava sendo excluída da mediação, ela estava sendo excluída, porque a pessoa que convivia com ela, Paulo, faleceu, e eles não tinham nada por escrito, não tinham regramentos, não tinham a formalização. E aí foi-se abrir o inventário, e a pessoa que faleceu, companheira, tinha mais herdeiros, e aí ela estava sendo excluída do processo de inventário, estava sendo excluída dos direitos que ela teria em virtude de ter convivido anos com com a pessoa, né? Então, por isso que nós temos que continuar falando sobre o casamento, sobre a união estável, sobre a formalização. E outra, se não deu certo, existem caminhos para dissolver, para se divorciar. Para voltar ao estado de antes, né? Exato, mas é importante assim, ó, que as pessoas passem a ter mais presente
a importância da formalização. E não deu certo, não deu, né? Mas não fiquem lá depois brigando ou querendo ter direitos ou não tem direitos, sabe? Então fica uma situação assim, ó, muito desconfortável para aquelas pessoas que se veem numa situação dessas. Então, a parte emocional, psicológica, gastos também, né? Então, são uma série de situações que ocorrem. Jona, agradeço, então, a nossa dica deste sábado. É muito bom quando a gente procura fazer as pessoas felizes. E eu acho que nesse contexto, essa mudança veio para isso, né? Com Uma boa certeza. semana para toda a equipe, toda a turma. Aqui nós estamos em casa, no cartório Joana Malheiros. Com certeza, eu agradeço sempre a oportunidade de levar a informação, de divulgar as notícias recentes, porque isso impacta na vida das pessoas, isso impacta nos direitos, nas obrigações, e o cartório está procurando fazer a sua função, que é de informar e, claro, os atos sempre com maior segurança jurídica possível.